Bom dia, bom dia, bom dia para você. A paz de Cristo. Que bom que você está aí. Como você está? Eu espero que você esteja bem nessa manhã de quinta-feira. Que o Espírito Santo venha adentrar o seu lar, a sua casa, a sua morada. Que o Espírito Santo faça morada na sua vida. Que Deus abençoe a sua família. Que hoje nós tenhamos um dia de paz, um dia de alegria, um dia de refrigério na presença do Senhor. Nessa quinta-feira, dia 11 de setembro. Que bom que você está aí, que bom que você está comigo nessa campanha, restaurando estruturas, restaurando as estruturas. E estamos sendo restaurados todos os dias, todas as manhãs, todos os momentos. Às vezes não entendemos o porquê das coisas estarem acontecendo da maneira que estão. Mas entenda que em tudo o Senhor tem um propósito específico. Então damos graças, damos glórias ao Senhor nosso Deus que fez o céu e a terra. Hoje aqui na Suíça estamos no dia de feriado, dia do Jeûne Genevois, que é o dia do jejum dos genevoises, daqueles que habitam em Geneve. Foi instaurado aí no século XVI, depois de uma perseguição que teve sobre os cristãos, sobre os protestantes. Essa é a origem de 1567, para exprimir a solidariedade aos cristãos ali de Lyon, na França, que eles foram perseguidos, foram mortos, executados. Então a Suíça guarda isto como um dia de feriado e decretou um jejum a favor deste povo, a favor do povo cristão perseguido, dos protestantes. Então se transformou num dia de jejum federal e é esse dia aí que nós estamos aqui como um feriado. Claro que hoje ninguém mais faz esse jejum, ninguém mais levou para este lado, e sim tem uma torta que eles servem, uma torta de pêssego, de ameixa, que virou um símbolo aqui, mas a verdadeira história desse jejum já não é mais contada, né? Não é mais contada na íntegra. Então que nós possamos restaurar a história verdadeira dos nossos dias de feriado, dos nossos dias do Senhor, né? Muitos cristãos morreram nesse dia, então eles instauram, né, essa segunda dezena de setembro, a segunda dezena de setembro eles instauram esse Jeûne Genevois. Que Deus possa abençoar você nessa manhã. E hoje estamos aqui, capítulo 13, pega aí sua bússola diária, versículo 21, vamos lá, diz assim: protestei, pois contra eles, e lhes disse: por que passam a noite diante da muralha? Se fizerdes isso novamente, eu usarei de força contra vós. E desde aquele momento deixaram de pernoitar ali até no dia de repouso. Também ordenei aos levitas que se purificassem e viessem guardar as portas, para santificar o dia de sábado. Também por isso, lembra-te de mim, ó meu Deus, e tem piedade de mim, conforme a abundância da tua misericórdia. Também vi naqueles dias que judeus tinham se casado com mulheres estrangeiras de Asdod, de Amon e de Moabe, e que a metade dos seus filhos falava na língua de Asdod, e a outra metade não sabia falar a língua de Judá. Mas cada um falava a língua do povo de sua mãe. Aleluia. Então os repreendi, os amaldiçoei, e alguns deles eu espanquei, e lhes arranquei os cabelos, e os fiz jurar por Deus, dizendo-lhe: não dareis mais as vossas filhas aos filhos deles, e nem tomareis mais das filhas deles para os vossos filhos, nem para vós mesmos. Pois é, ontem nós falamos sobre o inimigo que espreitava no dia do repouso, o inimigo que estava à porta no dia do repouso, o inimigo que esperava comercializar no dia do repouso. E hoje a gente iniciou aqui falando sobre o que Neemias fez. Foi até esse inimigo, foi até aquele povo que não era considerado do povo deles. Então a gente trata como inimigo. E estava à porta no dia do repouso e falou com ele: olha, vocês vão embora. Aqui eu não quero vocês no dia do repouso. Se vocês voltarem aqui, eu vou espancar vocês. Se vocês voltarem aqui, eu vou usar da força contra vocês. E daquele em diante momento, eles pararam de dormir na frente da porta. Então teve que ter uma atitude de Neemias para que o inimigo voltasse para o seu lugar. Teve que ter uma atitude de força de Neemias, de palavra,
para que eles parassem de pernoitar na frente da porta. Porque muitas vezes, se nós não levantarmos a nossa voz como deve ser levantada, o inimigo vai ficar ali pernoitando, aguardando, esperando a brecha para entrar, esperando um lapso para entrar na sua porta, esperando um momento para entrar na fresta da sua vida, esperando um momento para te derrubar, para te destruir, para comercializar dentro da tua casa. Então temos que ter a atitude de Neemias, levantar a voz, ir até ele e dizer: aqui você não entra, aqui você não tem aqui você não tem valia, aqui você não tem como adentrar, aqui você não tem responsabilidades, aqui você não vai entrar dentro da minha casa, você não vai entrar dentro das minhas portas. Então entendemos que Neemias se posicionou contra o inimigo no dia do repouso, que era o dia do momento com Deus, era um dia de momento sacrificial a Deus, era um dia de momento a qual nós tínhamos que nos entregar ao Senhor. E Neemias vai até eles e manda eles embora. E diz a palavra do Senhor que a partir do momento que Neemias os ameaçou, eles não voltaram mais. Eles respeitaram a voz de Neemias. Também Neemias ordenou aos levitas que voltassem, que se purificassem, que voltassem lá das aldeias que eles tinham voltado embora, que eles não estavam mais trabalhando, que eles não estavam mais recebendo também o seu alimento, que eles não estavam mais recebendo os quinhões dos levitas. Então Neemias chama eles de volta e diz: vem, gente, se purifiquem, coloquem-se em purificação a Deus e venham guardar as portas para santificar o dia de sábado, porque o problema ali é que eles estavam usurpando, estavam contaminando o dia do repouso, estavam contaminando um dia dedicado a Deus, estavam contaminando o dia que tinha sido instaurado por Deus para que fosse guardado, para que fosse entregue louvor, para que fosse entregue adoração, para que fosse entregue a palavra, para que fosse entregue as ofertas. Então eles estavam usurpando, e tudo que o inimigo quer é contaminar o nosso dia com Deus, é contaminar o nosso tempo com Deus, é contaminar o nosso momento com Deus, é contaminar o nosso relacionamento com Deus. Oh, glória! Então nesse momento Neemias se levanta e manda voltar os levitas para que se purifiquem, para que purifiquem o local, para que purifiquem o templo, para que purifiquem as suas vidas, para que voltem a fazer adoração, para que voltem a santificar o dia de sábado, para que voltem a fazer o que tem que ser feito. E depois de tudo isso, Neemias diz: lembra-te de mim, ó Deus, e tem piedade de mim, conforme a abundância das tuas misericórdias. Lembra-te de mim, ó Deus. Lembra-te de mim, ó Deus, e tem piedade de mim, mediante as tuas misericórdias. Veja que aqui ele faz uma oração um pouquinho diferente da outra que ele tinha feito. Aqui Neemias vai trazer essa oração: tem piedade de mim conforme a abundância da tua misericórdia. Eu acredito que ele traz essa oração a Deus devido à maneira com que ele se porta, né? A maneira um pouco violenta com que ele se porta diante das circunstâncias. E nós vamos ver a partir do versículo 22 que Neemias faz essa oração, que ele também viu o que estava errado ali naquela congregação. Ele também viu o que estava errado no meio do povo dos judeus. Ele viu que os judeus tinham se casado com mulheres estrangeiras de Asdod. E Asdod quer dizer: eu despojarei, eu vou tirar, eu vou arrancar, eu vou despojar, eu vou saquear, eu vou deixar nu, eu vou despojar, eu vou tirar tudo. Os despojos de guerra era aquilo que que quem ganhasse a guerra pegava os escravos, pegava as pessoas como os despojos, pegava os animais como despojo, pegava tudo como despojo, deixava o lugar saqueado, o lugar sem nada, vazio. Então Asdod significa despojo, e os judeus estavam casando com despojo. Os judeus estavam dando casamento aos filhos com o despojo. Os judeus estavam dando casamento aos filhos, a si próprio e com as filhas com o despojo. Estavam eles sendo os filhos da bênção, estavam se casando com o despojo. Veja que loucura que estava acontecendo no meio dos judeus. E Neemias chega e ele observa aquilo. Quando ele volta pela segunda vez, ele vê que eles estavam se dando em casamento, eles estavam contraindo o matrimônio com o despojo. Então vai dizer no versículo 24: e a metade dos seus filhos falava na língua de Asdod, e a outra metade não sabia falar a língua de Judá, mas cada um falava a língua do povo da sua mãe. É óbvio,
O bebê já se diz a língua materna. Qual é a língua materna? A gente que está aqui num outro país que fala outra língua, e a gente vai ver que sempre na hora que vai preencher o formulário, as meninas na escola, tudo vai dizer qual é a língua materna. Por quê? Porque a criança, ela herda, a primeira língua que ela vai falar é a língua da mãe. É a língua da mãe, não é a língua do pai. A primeira língua que a criança vai falar vai ser sempre a língua da mãe, porque é a mãe que tem o primeiro contato com essa criança. É a mãe que tem o primeiro contato. Então nós vamos ver aqui que os filhos dos judeus, com os asdoditas, eles falavam asdod. Eles não falavam a língua hebreia. Eles não falavam a língua judaica. E ali começou a haver um problema. Um problema de comunicação, um problema de compreensão, um problema de obediência. Então Neemias viu o erro ali grande. O povo da bênção estava casando com o povo da desobediência, com o povo do despojo. Então, se você recebe bênção e casa com alguém que carrega despojo, a sua bênção vai ser despojada. Você está casando com o jugo desigual, é isso que está falando aqui. Está falando sobre o jugo desigual na vida de uma pessoa. E qual era o problema? É que as crianças não compreendiam. As crianças iam seguir a língua da mãe. As crianças falavam asdod. Diz aqui que a metade dos filhos da língua da cidade falavam asdod. E a outra metade não sabia falar a língua de Judá. Ou seja, o idioma da língua dos filhos da bênção estava se acabando. O idioma do povo da bênção estava se acabando. O povo do despojo estava aumentando. A língua do povo do despojo estava aumentando. Mas nessa manhã eu venho aqui para trazer uma palavra de Deus para você, para sua mente, para o seu coração, para sua vida. Aleluia! Oh, glória! Eita, Deus poderoso! Não permita que o povo do despojo tome o povo da bênção. Não permita que o povo que venha do despojo seja maior do que o povo que venha da bênção. Não permita se colocar em jugo desigual, para que não haja nascimento de despojo na sua vida. Para que não haja nascimento de despojo na sua vida. E quando eu falo de jugo desigual, eu não estou falando somente de casamento, eu estou falando de muitas coisas, de todas as áreas da nossa vida. Nós nos colocamos em jugos desiguais, muitas vezes em vidas de amizades. Nós nos colocamos em jugos desiguais nos trabalhos. Nós nos colocamos em jugos desiguais em ministérios a quais não competem conosco, não se identificam conosco. Nós nos colocamos em jugos desiguais quando estamos casando com pessoas que não têm a mesma moral, os mesmos bons costumes, a mesma vontade de ser como Deus tem com você. Nós estamos nos colocando em jugos desiguais. Então o problema aqui era o despojo. O problema aqui era a língua de asdod, que significa despojo. Então estava aumentando o despojo ali no meio do povo de Judá. Estava aumentando o povo que é despojado. O povo que é saqueado, estava aumentando. Então quando nós falamos de despojo, nós falamos de algo negativo, nós não falamos de algo positivo. E estava aumentando o despojo no meio do povo, e Neemias viu. E quando Neemias vê isso, ele vai tomar uma atitude. Mas essa atitude eu vou falar só amanhã. Então que nós possamos nesse dia, chamado hoje, decretado hoje como um dia de bênção, não deixar que o despojo tome parte da sua vida, não deixar que o despojo sobressaia na sua vida, não deixar que o despojo tome a frente da sua vida. Que nessa manhã nós possamos nos aliar com o povo da bênção, não com o povo do despojo. Que nessa manhã nós possamos nos aliar, nos alicerçar, nos aliançar com o povo da bênção, não com o povo do despojo. Porque estar com o povo do despojo tem consequências maléficas para a nossa vida e para o nosso ministério. Que Deus abençoe você e que tenha um dia maravilhoso. Que a esperança do Senhor seja a nossa força em todos os dias. A paz do Senhor Jesus.